Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Nossos cumprimentos aos que nos assistem neste instante, pelas redes sociais, desejando a todos os que aqui estão, e também aqueles que estão nos assistindo, muita serenidade, muita paz aos seus corações. É sempre uma bênção nós iniciarmos o dia no contato, no estudo da doutrina espírita, porque essa doutrina que vai nos libertar as nossas consciências dos nossos equívocos de passado. A doutrina espírita trazida por Allan Kardec, o codificador, que inicia o seu trabalho em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, ela é desdobrada pela obra de Francisco Cândido Xavier. E dentre essas obras de Francisco Cândido Xavier, e nós sabemos que o mentor espiritual da obra intelectual dele é o Espírito Emmanuel, a mentora da obra caritativa de Francisco Cândido Xavier é Isabel de Aragão, a veneranda do livro Nosso Lar, a ministra veneranda do livro Nosso Lar. Então, no desdobramento desse trabalho da codificação, André Luiz, sob o comando de Emmanuel, nos traz esse livro que se chama Sinal Verde, que é um livro fino, porém de grande conteúdo. São frases curtas e todas elas bastante compreensíveis para que leamos e coloquemos em prática as orientações trazidas por este livro, por este mentor espiritual André Luiz. Porque quando nós colocarmos em prática esse livro, a nossa vida mudará para sempre. Porque muitas vezes nós sofremos porque nós ficamos magoados. Outro dia nós assistimos um canal de televisão portuguesa, 206 ou 208, não sei bem, mas é um canal de televisão portuguesa. E uma pessoa caiu de uma bicicleta e alguém disse assim: ele está magoado. Ele não, na nossa interpretação, no nosso português do Brasil, ele estaria machucado. Então lá ele disse, a pessoa que fez a referência disse que ele estava magoado. E se nós colocarmos a mágoa no sentido do machucado, ficaria mais fácil a nossa vida. Mas no instante a gente coloca a mágoa no sentido de sentimento mesmo. E nós nos magoamos porque nós somos ainda egoístas, orgulhosos e vaidosos. É por isso que a gente fica melindrado. Qualquer coisa que o outro diz, qualquer coisa que o outro fala ou deixe de fazer, é um motivo para a gente ficar bastante ofendido e cortamos a amizade, deixamos de frequentar o centro espírita, deixamos de conversar com aquele companheiro nosso, parente, e nós estamos perdendo tempo. Porque nós vamos ter que nos encontrar com essa pessoa ou com essas pessoas em algum determinado momento da nossa vida. Por isso é que Jesus diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. E às vezes não houve nenhuma adversidade, foram pequenos equívocos, pequenos melindres, e que a pessoa fica muito agastada. Ontem nós ainda comentávamos que se a gente colocar para o outro que ele é sempre um necessitado, mas vai ficar tão fácil a nossa vida. A pessoa nos magoou porque ela não tem o conhecimento da doutrina espírita. A pessoa nos magoou porque ela foi equivocada ou invigilante. Então, se nós colocarmos nessas condições, experimentem, vai ficar muito mais fácil. Mas se a gente colocar também que todos nós temos a eternidade, olha o tanto que fica fácil. Nós temos a eternidade para acertar o passo. O outro também terá a eternidade para acertar o seu próprio passo. Isso não quer dizer que nós vamos protelar o acerto do nosso passo, porque o momento de acertar é esse. A encarnação bendita é esta. A encarnação em que estamos tendo a oportunidade do conhecimento da doutrina espírita. E essa doutrina é tão especial que quando Kardec a trouxe, ele trouxe-a
envolvido nas mais lídimas, nos mais puros espíritos que trouxeram a codificação. Quando a gente vê a introdução do Livro dos Espíritos, Prolegômenos, que é uma introdução também do Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, que é o início da doutrina espírita, os espíritos que assinaram essa codificação. E dentre esses espíritos que assinaram, quer dizer, trouxeram, na verdade, a codificação, porque Kardec trouxe a compilação, quer dizer, ele organizou. E não foi pouco, porque alguém, para organizar uma doutrina, que a doutrina espírita é a terceira revelação. A primeira com Moisés, está lá no Velho Testamento. A segunda com Jesus, está lá no Novo Testamento. Moisés com a justiça, Jesus com o amor, Kardec com a verdade. Então, para que alguém trouxesse um trabalho do vulto da codificação da doutrina espírita, tinha que ser um espírito muito iluminado, muito preparado para receber a orientação. Ele foi um médium inspirado, porque ele tinha condições, pela própria intelectualidade dele, pela própria formação profissional dele, ele tinha condições de assimilar as intuições, as inspirações dos espíritos. E esses espíritos que trouxeram, dentre eles está o apóstolo Paulo. A gente sabe, todos nós sabemos, da importância do apóstolo Paulo. Se não o leram, recomendamos que comecem agora, tem o carnaval, comecem a ler o livro Paulo e Estevão, que vai contar a história realmente deste grande apóstolo e também do apóstolo Estevão. Quem traz esse livro? Emmanuel, Chico Xavier. E quando nós conhecemos a biografia, independente de conhecermos a literatura espírita com relação a Paulo e Estevão, nós sabemos que Paulo foi um rabino, um doutor da lei, um homem de grande preparo, um intelectual, poliglota, um homem de poder. Lá nas leis do Sinédrio, ele era um homem de muito poder. Quando ele começa a perseguição aos cristãos, e essa perseguição culmina, ou tem um momento muito culminante, porque ela continua, exatamente com o martírio do apóstolo Estevão. E naquele instante que estavam perseguindo, existia um mestre de Israel, também doutor da lei, mestre de Paulo, que se chamava Gamaliel. Gamaliel é neto de Hilel. Os que já participaram do trabalho da pomada sabem que aquela oração do grupo de sustentação da pomada Vovô Pedro, nós evocamos muitos espíritos, e dentre esses espíritos há um momento que se diz assim: Hilel com seu cortejo de almas iluminadas, lá no grupo de sustentação da pomada Vovô Pedro. É avô de Gamaliel. Gamaliel foi à Casa do Caminho. Nós já falamos várias vezes sobre a Casa do Caminho, que foi o primeiro centro espírita do mundo, onde tinham as manifestações mediúnicas, não com este nome. Era o pneumatismo, o profetismo, que eram os nomes próprios da mediunidade naquela época. Atendia todas as pessoas. Ele foi muito bem recebido por Pedro, Tiago e João, que eram aquelas pessoas, os apóstolos que dirigiam a Casa do Caminho. Conheceu toda a estrutura da Casa do Caminho. Advogou para que os cristãos, que ainda não tinham esse nome, os irmãos do caminho, no caso Pedro, Tiago, que estavam presos por conta da decorrência de todo aquele processo de perseguição aos cristãos, fossem libertados. E ele diz, nesse instante de conflito que estava ali em Jerusalém, ele diz ao apóstolo Paulo, e isso está em Atos dos Apóstolos, que é um livro na sequência ali dos evangelhos, se esse manifesto, se esse trabalho, se esse movimento que estão realizando aqui
em Israel, na Judéia, for dos homens, ele por si só desaparecerá. Aquele movimento do cristianismo primitivo. Se for coisa de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, ou outro apóstolo, por si só, esse movimento desaparecerá. No entanto, se esse movimento, no caso seria, o que seria depois o cristianismo, for de Deus, vocês não haverão de querer pelejar, quer dizer, lutar contra Deus. Palavras de Gamaliel. Ele recebe, naquele momento, as escrituras trazidas, o apóstolo Pedro dá os textos trazidos pelo evangelista Mateus, que era na época Levi, e retira da cidade de Jerusalém. E aí passa-se um tempo, o apóstolo Paulo vai a Damasco, porque ele foi a Damasco também, ele pegou uma carta assinada pelos membros do Sinédrio para perseguir os que estavam lá em Damasco, hoje na Síria. E o que ele queria mesmo? Ele queria martirizar um cidadão que estava lá na Síria, em Damasco, que se chamava Ananias. O objetivo dele era esse. Paulo, até então chamado Saulo de Tarso. Quando ele chega, nós conhecemos a história, todo o fato, é despertado, fica 3 dias cego, é curado pelo próprio Ananias, resolve que ele vai para o deserto, ficar 3 anos no deserto para estudar as Escrituras, para harmonizar com o trabalho do Cristo, quer dizer, era um homem renovado. Porém, era um homem pobre. Aquele poder, aquela glória e toda aquela apoteose que lhe era própria na vida de um fariseu, de um membro do Sinédrio, seria hoje o Sinédrio como o nosso Supremo Tribunal. Então era uma autoridade mesmo, tanto religiosa quanto legislativa, como do Sinédrio era tudo isso, reunia-se tudo isso. E ele diz assim: eu quero sair daqui. Ele saiu de Damasco numa situação muito complicada, dentro de um cesto, para não ser perseguido e tal. Eu quero sair daqui como um beduíno, caminhando para mostrar às pessoas e a mim mesmo que eu não tenho mais nada daquele Saulo de Tarso que deixou-se ali na estrada de Damasco. E quando ele conversa com Gamaliel já cristão, porque ele se torna cristão pelo exemplo que ele viu ali na Casa do Caminho, pelo conteúdo, pela robustez das informações trazidas pelo evangelista Mateus, e ele se encontra com Gamaliel, e Gamaliel diz a ele o seguinte, ele já pobre, muito pobre: as tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. Então, quer dizer, uma tarefa apagada que você vai fazer agora, Paulo, né? Mas que vai te ensinar a ser submisso. Quer dizer, vai ser a humildade, vai ressaltar em você a humildade. Até então ele era arrogante, orgulhoso, vaidoso, né? Egoísta. Não te sintas humilhado, regressando ao tear que nos surge presentemente, qual amigo generoso. Por quê? Porque todos os judeus, eles tinham que ter um ofício. Além da intelectualidade, eles tinham que ter um ofício. E o ofício dele era ser tecelão. Pegava as lãs de carneiro e fazia tapetes, fazia agasalhos. Era essa a atividade dele. Uma atividade rude, uma atividade que qualquer pessoa sabe que um tecelão, mesmo que ele seja muito famoso, ele não vai ficar rico, porque é um trabalho quase que braçal. Então era essa a atividade dele. E Gamaliel então diz a ele: você é um amigo generoso. Aquele trabalho humilde que ele estava fazendo era um amigo generoso. Está sem dinheiro e sem recursos materiais. Ele ficou sem nada mesmo. À primeira vista, considerando tua situação de realce no mundo, seria justo recorrer a parentes ou amigos. Mas não estás doente
nem envelhecido. Quer dizer, você não pode viver da religião. Você vai ser agora cristão, voltando a dizer que essa palavra ainda não existia, só começa a existir mais tarde com o evangelista Lucas, eram os irmãos do caminho, mas era o cristianismo primitivo mesmo. Então você não pode viver às custas da religião. Daí o trabalho que os espíritas fazem. Outro dia nós estávamos no evento e alguém disse assim: os espíritas só trabalham de noite e fim de semana. E fim de semana os espíritas trabalham mais do que durante a semana, trabalham muito mesmo, o dia inteiro, sábado, domingo. Por quê? Porque durante a semana, nos dias úteis, os espíritas têm o dever de trabalhar para a sua própria sobreexistência. O espírita não pode viver da religião, porque isso também não são palavras nossas, são palavras do Senhor. Dai de graça o que de graça recebeste. Nós estamos recebendo esse talento, essa bênção, muitos médiuns, outros não tanto com a mediunidade tão ostensiva, mas nós estamos aqui para servir. Nós voltávamos de uma regional há uns dias atrás, fazendo uma vaquinha para pagar o combustível, para comprar as nossas comidas, e o nosso companheiro que estava lá dizia o seguinte, muito alegremente, ele dizia assim: o único povo que paga para trabalhar são os espíritas. Então é verdade, o espírita está sempre tirando do bolso, sempre ajudando, e fazemos isso com muita satisfação e com muita alegria. Tens a saúde e a força. Não serás mais nobre convertê-las em elemento de socorro a ti mesmo? Então você tem saúde, você tem força, você converte esse talento, essa força, essa dádiva de Deus em benefício de ti mesmo. Porque todas as vezes que nós servimos, e as palavras são de André Luiz, todas as vezes que você acende uma luz, você se ilumina primeiro. Quantas e quantas pessoas, e nós recebemos várias por dia, com questões de angústia, de depressão, de tristeza na alma, e muitas têm razão para estarem nessas condições mesmo. As inseguranças próprias que estamos vivendo, as dificuldades familiares, então muitas pessoas estão vivendo momentos de muita angústia. E há necessidade de um acompanhamento em muitas situações, de um acompanhamento médico, de um psicólogo. Ontem mesmo nós conversávamos com o Dr. Alain, nosso psicólogo, e dizíamos a ele da necessidade premente dele estar aqui conosco todos os sábados. E ele nos prometeu, não veio hoje, não virá na próxima semana, na outra, daqui 15 dias, portanto, ele estará todos os sábados aqui na nossa casa para nos auxiliar. Então, há necessidade, sim, de um acompanhamento médico. Nós temos aí no laboratório também remédios muito bons com relação às questões da angústia, da ansiedade, da depressão. E muitas autoridades nos procuram porque estão no último grau da aflição mesmo, com todas as questões aí da política e da administração pública, para tomar os remédios. Sabemos de uma autoridade que diz que está bebendo no copo. Já falei, não, mas não pode ser assim não, tem que ir para o centro rezar também, né? Que bebe o vidrinho nosso, dá 2 dias só, pede mais. Falei, então está errado também, porque as coisas não são assim. Mas quando nós nos dedicamos ao outro, a nossa vida fica mais fácil. E há uma receita básica que nós passamos para todas as pessoas: oração, oração em casa, oração sentida mesmo, leitura de evangelho, leitura das obras de André Luiz, de Emmanuel, leituras de autoajuda, enfim, há tanta variedade, mas a gente prefere sempre a obra da codificação, o trabalho de Emmanuel, porque Emmanuel, além de nos levantar o ânimo, ele nos ensina a língua portuguesa. Então a gente tem 2 utilidades quando a gente lê o Espírito Emmanuel. Aprende português, porque muitas vezes há necessidade de um dicionário do lado para saber o que quer dizer essa palavra,
e a gente vai ficando mais erudito. E quando a gente tem dificuldade na leitura, a gente deixa de ler, porque quando a gente não consegue fazer a pontuação certa e não sabe o significado da palavra, a gente vai deixando de ler. E aqui está escrito: conhece-se o espírita pela sua primeiro mandamento, espírita, amai-vos e instruí-vos o segundo mandamento. Então esse é mandamento, está escrito lá, espírito de verdade, no capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando está falando sobre o Cristo Consolador. Então há necessidade sim da instrução, mas há necessidade da oração em casa, há necessidade do passe, há necessidade da água fluidificada. E há necessidade de a gente descobrir o que a gente gosta de fazer para servir o outro. Pode ser o sapatinho, pode ser o pano de prato, pode ser dar o banho no doente, pode ser ali para o quintal, e nós estamos precisando de muitas pessoas ali no quintal. Então, aqueles que tiverem aptidão, não precisa ter força, porque no rastelo não precisa força, nós estamos precisando de várias pessoas para nos auxiliar ali. Aqui, tem certeza que tem muita atividade e as pessoas poderão agregar à casa para se sentirem melhor, para se sentirem mais felizes. Mas ele continua: todo trabalho honesto está selado com a bênção de Deus. Todo trabalho honesto está selado com a bênção de Deus. E aí a gente vai ver na codificação, quando os espíritos, os imortais, nos informam que toda atividade útil é trabalho. Portanto, quando nós estamos estudando, nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando o intelecto. Quando nós estamos estudando a doutrina espírita, nós estamos trabalhando o nosso intelecto, estamos trabalhando o nosso sentimento, nós estamos tendo condições, nos aprimorando para levarmos orientação a outras pessoas, e nós estamos atraindo espíritos benfazejos para perto de nós, para perto da nossa casa. Daí a importância fundamental de pelo menos um livro, uma mensagem por dia de alguma obra edificante. Ser tecelão, depois de ter sido rabino, foi uma autoridade. É para mim mais honroso que descansar sobre os títulos ilusórios conquistados no mundo onde a maioria dos homens ignora o bem e a verdade. Então essa foi a orientação trazida por Gamaliel, que está no livro que se chama Paulo Estevão, que deve ser visto. E aí o que Paulo fez? Ele começou a viajar, começou a caminhar. Dizem que caminhou 12.800 quilômetros a pé, porque como ele se tornou um beduíno, aquele que anda a pé, ele fez tudo isso a pé. Em todos os lugares que ele foi, ele fundou uma igreja. Ele teve uma relação muito próxima, embora efêmera, curto tempo, com o espírito Emmanuel, aquele que está ali, que é o mentor espiritual da obra de Francisco Cândido Xavier. E ele traz muitas orientações, ele inspira, assim como Jesus inspirou Estevão, que inspirou Paulo para escrever as cartas. Paulo está inspirando, ou inspirou Emmanuel, que trouxe pela psicografia de Francisco Cândido Xavier as orientações para as nossas vidas. E Jesus diz: vós sois o sal da terra. A gente nunca parou para pensar, Vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Vamos comer sem sal? Fica horrível, Mas, se a gente colocar sal demais, também aí ninguém aguenta e ainda vai dar uma hipertensão. Então, o sal veio para dar sabor. E veio para dar também a perpetuidade, para a conservação dos alimentos. Sal da terra somos nós, todos nós. Nós aprendemos que somos os samaritanos de agora. O que fez o samaritano? Cuidou. Então é isso que a gente tem que fazer, sal da terra. Equilibrar a nossa vida, para equilibrarmos a nossa família, para que a família reflita na sociedade, porque a família é a célula primeira, é a base da sociedade. Se nós nos equilibrarmos, tenho certeza
que nós vamos equilibrar a nossa família. Porque todas as vezes que aquele chegar lá reclamando, a gente fala, vamos rezar, né? Vamos rezar. E aí a coisa chega no lugar. Eu já contei para vocês que a minha neta tem uma cachorrinha e ela só sai lá de casa depois que lê o Humberto de Campos. Ela é muito exigente, né? Aí lê aquelas mensagens do Humberto de Campos, aquelas histórias, e se chamar para ir embora antes da leitura, ela pula no sofá, late e não sai. Aí fala assim, vamos ler. Aí lê uma mensagem do Humberto de Campos, ou às vezes do Emmanuel mesmo. Jalene conhece a peça. Então, depois que lê, depois que faz a oração, aí ela vai embora, ela deita, se acalma. Então, se os animais têm essa sensibilidade, imaginemos as pessoas. Quer dizer, aquele que está aflito dentro da nossa casa, a gente fala, vem cá, sem imposição, mas com muito carinho, ele com certeza haverá de receber as nossas energias. E sobre isso, nós buscamos com o Espírito Hilário Silva, nesse livro que chama A Vida Escreve, psicografado pelo Chico, que ele vai dizer o seguinte. Esse que eu separei. Não era esse não, mas fica sendo que se os Espíritos estão me mostrando esse, é porque certamente tem que ser esse, né? É a lição número 10 desse livro, que diz, o mais difícil. Diante das águas calmas, Jesus refletia. Afastara-se da multidão momentos antes. Ouvira remoques e sarcasmos. Vira chagas e aflições. O mestre pensava. Imaginemos a dificuldade de Jesus, né? Com esse povo que aqui, hoje ainda é complicado, você imagina, 2000 anos, né? Tadeu, aí está falando sobre os apóstolos, né? Tadeu e Tiago, o moço, João e Bartolomeu aproximaram-se. Não era aquele um momento raro? E ensaiaram perguntas. Senhor, disse João, qual o meio mais importante? Qual é o mais importante aviso da lei na vida dos homens? E Jesus responde, amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então essa é a lei. É a lei. E a gente sabe, se não cumprir a lei, complica, né? E qual a virtude mais preciosa? A humildade. Aí quando a gente não tem humildade, a gente melindra. Qual o talento mais nobre? O trabalho. Olha que a gente vê o Gamaliel falando para o Paulo, tem que trabalhar, tem que ser tecelão. Trabalho é toda atividade útil, né? E a norma de triunfo mais elevada? A persistência no bem. Isso também é outra coisa que nós temos que observar. Porque muitos começam na doutrina espírita, vão, de repente fica melindrado, vão embora. E a gente sabe de muitos que se melindraram e foram embora. E quem perdeu foi aquele que foi embora e todos que estavam acompanhando-o. Mestre, e qual é, para nós todos, o mais alto dever? Perguntou Tadeu. Amar a todos servindo sem distinção. Amar a todos e a todos servindo sem distinção. Nós já falamos aqui algumas vezes que todas as vezes que a gente faz curso de liderança, um dos preceitos que a gente aprende logo na primeira frase, que líder é aquele que é servidor de todos. Por isso é que Emmanuel se intitula o mínimo servidor, por isso é que Dr. Bezerra de Menezes se intitula o mínimo servidor, aquele que serve a todos. Isso é quase impossível. A maldade é atributo de todos, clamou Tiago. Faço o bem o quanto posso, mas apenas recolho espinhos de ingratidão. Muitos aqui devem estar pensando também assim, né? Nossa, mas como fulano tão ingrato comigo, né? Vejo homens bons sofrendo calúnias por toda parte.
acentuou outro discípulo. Tenho encontrado mãos criminosas toda vez que estendo as mãos para auxiliar, disse outro. E as mágoas desfilaram diante do mestre silencioso. Estou só escutando, né? Então, todo mundo reclamando. Como a gente também, né? Só pergunta como é que você vai, e aí... João, contudo, voltou a interrogá-lo. Senhor, o que é mais difícil? Qual a aquisição mais difícil? Jesus sorriu e declarou: a resposta está aqui mesmo, em vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para nós todos chama-se paciência. Então ele estava lá pacientemente escutando toda aquela lamentação, né? E aí ele está dizendo, o último parágrafo diz: a resposta está aqui mesmo, quer dizer, nele que estava lá escutando tudo aquilo, né? O mais difícil é ajudar em silêncio, que a gente reclama quando vai ajudar, né? Eu fiz isso para você. Amar sem crítica, você não pode fazer desse jeito, é errado, né? Dar sem pedir, eu vou fazer isso para você, mas você faz isso para mim. Entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para nós todos chama-se paciência. É isso que a gente precisa cultivar, e a gente realizando isso, a gente está atendendo também os deveres da caridade. Que Jesus nos abençoe, muita paz. Nós estamos encerrando o nosso trabalho, agradecendo a espiritualidade amiga por este instante, por todos que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, pedindo o amparo da espiritualidade para as pessoas que estiverem nos processos de depressão, de obsessão, drogadição, qualquer que seja a dificuldade das pessoas, que elas sejam muito abençoadas. Pedimos que...